Bom, então, boa noite. Nós estamos aqui em mais uma aula debate do Projeto Ágora. O Projeto Ágora trata de soluções locais para os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, os 17 objetivos que foram propostos pela ONU em 2015, constam dentro do plano Agenda 2030, são objetivos para serem alcançados até o ano de 2030 por todos os países do mundo que assinaram o documento, entre eles o Brasil. E dentre esses 17 objetivos, nós temos tanto objetivos de ordem social, como aqueles de ordem econômica, e outros de ordem mais marcadamente ambiental, fazendo o tripé da sustentabilidade. Mas alguns dos objetivos perpassam por todas essas dimensões, né? E eu diria, então, que o objetivo 11, que é cidades e comunidades sustentáveis, perpassa tanto pela dimensão econômica, quanto pela social, quanto pela ambiental. E pensar em cidades e comunidades sustentáveis é pensar na qualidade de vida do nosso cotidiano, é pensar no nosso dia a dia. Talvez é um dos objetivos do desenvolvimento sustentável que tem mais presença no nosso cotidiano, na nossa vida diária, porque hoje mais da metade da população mundial vive em cidades e aqui no Brasil, inclusive, esse número é muito maior. Nós somos uma população majoritariamente urbana, então pensar na qualidade de vida nas nossas cidades é pensar diretamente na vida que nós temos, né? No nosso grau de nosso potencial de termos uma vida feliz. E aí, para falar sobre isso, então, a gente traz aqui hoje, com um enorme prazer, o professor Raoni Muniz. O professor Raoni Muniz, ele é mestre em desenvolvimento regional e urbano, ele é professor da UNDB, é arquiteto e urbanista, e ele também foi mentor, master, da primeira edição do Projeto Ágora. Não sei se vocês acompanharam, mas a primeira edição do Projeto Ágora tratou de uma ação social voluntária, foi uma ação social voluntária de mentoria para microempreendedores, para ajudar os microempreendedores a criarem uma identidade visual durante a época da pandemia e, com isso, venderem de forma online os seus produtos. E aí o professor Raoni Muniz aceitou ser mentor master do projeto, da ação social voluntária, tudo de forma voluntária, para realmente ajudar os microempreendedores a criar essa identidade visual. E aí agora ele está novamente aqui, mais uma vez, doando o seu tempo para contribuir para o tema do desenvolvimento sustentável, contribuir para a gente pensar em soluções sobre como melhorar a nossa cidade, a nossa sociedade em geral. Ok? Então, vocês já devem saber como funciona aqui no Projeto Ágora. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota och pushar på och smeker, men motståndet vi leker. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota. Como é que faz? Remove. Ok. Cuidado, sou eu que estou agora admitindo as pessoas na sala, né? Bom, pessoal, isso daí é de vez em quando a gente tem algum adolescente entrando para fazer pirraça, e faz parte, porque nós estamos numa sala de aula aberta, essa é a intenção, que qualquer pessoa tenha a chance de entrar aqui e aprender um pouco mais. Então, de vez em quando a gente tem um adolescente fazendo pirraça, vamos tocar para frente. Bom, então eu vou passar então a palavra para o professor Raoni Muniz, para ele fazer a sua explanação sobre urbanismo inclusivo, cidade e urbanismo inclusivo. E aí, depois do professor Raoni Muniz fazer essa explanação, eu vou apenas tecer mais alguns comentários e aí a gente abre para o debate. Eu espero muito contar com a opinião de vocês, com a visão, a percepção de vocês, porque todos vocês vivem em cidades. Então, todos vocês vão ter uma percepção para falar, vão ter experiências próprias para falar sobre isso, ok? Então, sintam-se realmente envolvidos nessa discussão, tá bom? Então, professor Raoni Muniz, eu vou passar vou lhe tornar anfitrião para o senhor poder projetar os slides, mas depois me torne novamente para eu poder ficar controlando aqui a sala, tá bom? Só um segundo. Muito bem. Primeiro eu queria agradecer imensamente, professora Isabela, pelo convite de, mais uma vez, poder discutir, né, um tema que não só é muito importante, mas eu acho que é um tema também muito gostoso da gente discutir. Porque se a gente parar para pensar, a gente está dentro de uma, digamos assim, de uma mesma casa, né? Todo mundo embaixo do mesmo teto, né?
E eu acho que todo mundo tem, sim, como contribuir com essa discussão e colocar o seu ponto de vista e pensar nesse sentido de melhoras, né? Então, eu acho que é um tema muito legal de ser discutido, porque a gente tem infinitos aí, eu acho, pontos de vista, diferentes backgrounds, diferentes experiências, que eu acho que acaba deixando o debate todo muito rico, né? A gente jamais, mesmo se a gente tentar ali furar a nossa bolha, é impossível a gente conseguir olhar a cidade com os olhos de todo mundo, ou seja, cada um tem uma perspectiva, tem uma vivência, e eu acho que isso é fundamental. E é bacana que isso meio que já introduz até o nosso tema, né? Porque se a gente vai falar em urbanismo inclusivo, em desenho urbano inclusivo, a gente está falando exatamente disso, né? De trazer esses diferentes olhares, e não só olhares, é trazer também as diferentes experiências, né? As diferentes dificuldades, barreiras. Então, eu fico muito contente com o convite de poder estar participando mais uma vez. Bom, e aí eu queria, na verdade, sugerir que a gente fizesse um bate-papo, né? Como eu estou falando aqui, que é uma coisa que todo mundo, eu acho que tem um ponto de vista, tem um ponto de partida para fazer essa discussão, né? Tem um local de fala para essa discussão. Eu acho que todo mundo podia também contribuir, então, com esse nosso bate-papo, né? Bom, e aí quando você me falou assim, Raoni, eu estava querendo que a gente discutisse a ODS 11, né? E eu queria discutir um pouco sobre, assim, desde a calçada, né, até de verdade a cidade como um todo. Tudo isso tem a ver, né, com uma cidade sustentável. Aí eu fiquei pensando um pouco sobre isso, como que a gente podia fazer essa discussão aqui agora com todo mundo. E aí a primeira coisa que eu imaginei foi assim, gente, eu acho que a gente tem que olhar com aquele olhar de quem nunca viu, sabe? Quando a gente olha pela primeira vez, né? Ou seja, às vezes quando a gente chega em um determinado lugar e a gente propõe alguma coisa, alguém propõe uma mudança naquilo, é fácil da gente aceitar essa mudança, né? A gente acabou de fazer aquilo, a gente viu o processo disso, a gente viu a construção disso, né? E aí é mais fácil a gente aceitar que aquilo pode mudar. Só que às vezes a gente tá tão enraizado com algumas coisas que é mais difícil. Aquelas coisas que quando a gente chega, a gente fala assim, ó, isso aqui já estava assim quando eu cheguei, né? Quando eu cheguei no mundo, o mundo já estava assim, a cidade já estava organizada assim. A única forma que eu conheço talvez seja essa. E aí essas mudanças, elas se tornam mais difíceis, porque elas não são apenas uma questão da gente discutir racionalmente o que seria o ideal, mas elas passam também por uma ideia da gente se desconstruir um pouco, né? De tentar mudar um pouquinho como que a gente se relaciona com esse espaço, ou aquilo que a gente já está tão acostumado, né? E que a gente não percebe muitas vezes como um privilégio, né? A gente acaba colocando isso na nossa rotina, colocando isso como normal, como o banal, como o que está no nosso dia a dia, e a gente não percebe muitas vezes como que isso que a gente está fazendo, algumas práticas, algumas formas de pensar a cidade, acaba sendo extremamente injusto, né? E que ao fazer isso a gente acaba muitas vezes impedindo que as outras pessoas, às vezes nossos vizinhos, possam ter outras formas de fazer, né? Então eu acho isso uma coisa muito legal, assim. Professor, já que o senhor sugeriu um bate-papo, eu queria então só fazer uma fala agora, porque eu estou fazendo uma série de caminhadas pela cidade junto com os alunos, e numa dessas caminhadas eu fiz justamente um pequeno vídeo, está lá no Instagram para quem quiser ver, mostrando as calçadas, né? E como as calçadas estavam todas, mas todas desniveladas. E algumas calçadas tinham mesmo uma espécie de batente entre uma calçada e outra, entre a calçada de uma casa e a do vizinho, que o morador colocou uma espécie de batente, como se fosse para delimitar o espaço da sua casa em relação à casa do vizinho, né? Um pequeno muro, digamos assim. E realmente falta, então, a percepção de que a calçada serve para as pessoas caminharem. Eu acho que fica na cabeça das pessoas, infelizmente, a ideia de que a calçada é só o local onde o carro entra para a garagem e o carro sai da garagem, né? E aí falta a percepção de que as pessoas caminham na calçada, que a calçada vai ter idosos caminhando, vai ter cadeirantes que precisam caminhar, ou pessoas, enfim, mesmo que não tenham mobilidade reduzida, que vão precisar caminhar na calçada, estão todas desniveladas e mesmo com barreiras. E outra coisa que me impressiona muito também
isso sempre me indignou, foi as pessoas que colocam carros em cima das calçadas. E eu vejo que isso é um hábito muito grande em várias cidades, aqui no São Luís também, e é como se a pessoa que estivesse dirigindo o carro esquecesse totalmente ou não fizesse o esforço de lembrar que a calçada serve para o pedestre. Então, é como se ela apagasse da sua memória que aquela calçada deve servir para o pedestre, que existem pedestres, e realmente, quando coloca o carro ali, é como se dissesse, não existe ninguém que vai passar por aqui, esse aqui é o lugar do meu carro. E aí, quando, na realidade, o pedestre chega ali naquele ponto, ele tem que sair da calçada e ir para o meio da rua, rodear o carro, ok? Para poder fazer essa travessia. E um cadeirante não passa, uma pessoa com mobilidade reduzida não passa, uma mãe ou um pai com carrinho de bebê não passa. Então, é algo realmente como você falou. A gente tentar fazer mesmo uma mudança de cultura mental, né? Com a forma como nós enxergamos a cidade. E aí é interessante, assim, eu acho, às vezes a gente pensar, eu fico imaginando o seguinte, se a gente tivesse uma outra civilização inteligente, um outro planeta que conseguisse colocar assim, um telescópio imenso e conseguisse olhar as nossas cidades, né? De longe, assim, como se fosse um Google Earth, um Google Maps da vida, né? E que conseguisse enxergar a nossa cidade sem necessariamente enxergar ali o nosso cotidiano dentro da cidade. As cidades, elas dizem muito de quem nós somos, né? Só olhando a cidade, a gente consegue entender muito da estrutura social de quem habita aquele espaço. E aí eu fico imaginando, poxa, o que esses seres, né, iriam enxergar da gente? Primeiro, que é uma desigualdade que ela é evidente, né? E talvez pensasse até que existiam diferentes espécies, porque ele consegue enxergar, poxa, tem esse tipo de construção, tem esse outro tipo de construção, visivelmente aqui parece que são espécies diferentes construindo esse espaço. Né? Esse é o olhar de quem nunca viu, né? Ou seja, a gente realmente analisando de uma forma completamente fora desse rio que a gente faz parte, né? E uma outra coisa que eu acho que eu fico pensando que se não seria verdade, seria talvez pensar que o automóvel talvez fosse um elemento muito importante dentro das nossas cidades. Né? Talvez até pensasse que eles fossem ali os moradores, os habitantes dessa cidade. Né? E por que isso? Porque espacialmente fica evidente esses dois pontos que eu estou colocando. Né? A nossa desigualdade, espacialmente, ela é muito visível, a gente consegue ver essas diferenças brutais que a gente tem, né, na nossa cidade, e ao mesmo tempo a gente consegue ver também a importância que se dá, por exemplo, ao transporte individual em detrimento a outros espaços da cidade. Isso é uma coisa muito interessante, porque quando a gente vai discutir em trazer a cidade para as pessoas, trazer para uma escala humana, a gente tem que primeiro entender o que é essa escala humana, o que é pensar cidades para pessoas. A gente não vai estar falando apenas de um espaço, né, de dimensão, de escala, ou seja, o prédio de 20 andares ou a edificação de 3, 4 pavimentos, mas a gente vai estar falando também do que nós somos enquanto essência, né? Ou seja, é o nosso habitat. É o nosso habitat, é o nosso local que hoje, cada vez mais, a humanidade, digamos assim, escolhe ou é impulsionada, né, a adotar esse espaço como seu habitat. E é interessante que a gente pense um pouquinho nisso, porque a gente começa, de fato, a planejar, a pensar a cidade por que de fato importa, né? Então, não necessariamente é para o automóvel, né? Mas para as pessoas, ou seja, as pessoas são o mais importante. Se é o nosso habitat, seriam as pessoas o mais importante. E aí, quando a gente vai falar do urbanismo inclusivo, na cidade inclusiva, a gente tem diferentes perspectivas que a gente pode abordar, portanto, né? A gente pode falar, por exemplo, de inclusão em que sentido? Inclusão no sentido daquele do direito à cidade, que é impossível a gente dissociar, né, uma coisa da outra. Então a gente vai falar direito à cidade, legal. O que é ter o direito à cidade? É lá o que o Lefebvre falou de poder estar, poder permanecer, poder mudar a cidade. E aí a gente tem que pensar, poxa, então se essa é a ideia do direito à cidade, a gente realmente está conseguindo garantir esse direito a todo mundo que está na cidade? E lógico que a gente, quando coloca essa ideia do direito à cidade do Lefebvre, até porque ele trabalha dessa maneira, a gente vai colocar as desigualdades sociais como um ponto focal aí dessa discussão.
Mas se a gente vai falar do urbanismo inclusivo, da cidade inclusiva, a gente vai falar não só da questão das diferenças de renda, mas a gente vai falar, por exemplo, da questão de gênero, a gente vai falar, por exemplo, da questão de raça, e a gente vai falar também da questão simplesmente do tipo de modal que eu escolho para me deslocar na cidade. Né? Aquilo que você estava falando, ou seja, o fato do meu vizinho ele escolher o automóvel, muitas vezes faz com que eu não possa ter a escolha de andar a pé. Né? Então é interessante a gente colocar aqui, quando a gente está falando de inclusão, a gente está falando de tudo isso. Não só das diferentes classes sociais, das diferentes faixas de renda, mas a gente está falando também dessas escolhas que a gente deveria poder ter no nosso dia a dia na cidade. E pra gente, eu acho que para a gente discutir isso, é importante a gente primeiro entender por que a cidade é bacana, né? Por que a cidade atrai as pessoas? O que é de tão valioso na cidade que faz com que hoje, cada vez mais, a gente tenha um processo de urbanização muito acelerado no mundo todo? O Alejandro Aravena, que é um arquiteto chileno, muito famoso na área de habitação de interesse social, ele fala que com o ritmo de urbanização que a gente vai ter que construir praticamente uma cidade de 1 milhão de habitantes a cada semana. Ou seja, cada semana a gente precisa construir uma cidade de 1 milhão de habitantes, que é para dar conta de todas essas pessoas que estão indo para a cidade. Mas ele está falando não só do aumento populacional, mas também da migração do campo para as cidades, né? Exato, exato. O processo de urbanização é exatamente isso, né? Essa transformação desse espaço que era rural em um espaço urbano. Então, é um ritmo tão acelerado que, se a gente fizer as contas, seria exatamente isso. A gente precisaria construir uma cidade de 1 milhão de habitantes a cada semana. E como é que a gente faz isso, né? Como é que a gente consegue construir essa cidade? E, para o nosso caso aqui, o mais importante é a gente pensar como é que a gente torna isso também acessível, né? Porque a gente vai estar falando de um grande contingente populacional que não vai encontrar no mercado imobiliário o imóvel que seja adequado à sua renda, etc. E aí, o que torna a cidade tão interessante é exatamente a utilidade da cidade, né? São as possibilidades que a gente tem na cidade, a qualidade de vida que a gente encontra na cidade. Então, dentro da cidade, quanto mais utilidade um determinado espaço tem, quanto mais serviço, quanto mais comércio, quanto mais equipamentos culturais, equipamentos de lazer, etc., mais valioso aquele lugar fica. Né? E aí a gente está falando de valor no sentido, digamos assim, do que a gente, de fato, dá valor no sentido da utilidade, mas a gente também vai estar falando de preço, né? Que são coisas diferentes. Né? Então, quando a gente está falando de preço, a gente também está falando que esses locais normalmente são locais que são muito menos acessíveis, porque são os locais também que são bem mais caros, né? Aí falando em questão de preço. Bom, e aí a pergunta que, na verdade, que é interessante quando a gente reflete dessa maneira é o seguinte: poxa, então quer dizer que aquele local, no centro da cidade, ou numa área super urbanizada, onde tem vários serviços, onde tem vários comércios, onde tem uma gama de equipamentos públicos, escolas, hospitais, creche, posto de saúde, locais de abastecimento, supermercados, agências bancárias, lotéricas, ou seja, esse local que é tão valioso, será que vale a pena a gente desperdiçar espaço, por exemplo, com estacionamento? Né? E será que quando a gente faz isso, a gente não está, na verdade, excluindo de ocupar esse local outras pessoas? Ou seja, a gente não está priorizando talvez mais o Transformer, né, que eu estava colocando aqui, que são os seres que habitam a Terra. Será que a gente não está de verdade priorizando esses seres em detrimento dos reais habitantes, né, da cidade? Então isso é algo interessante. É muito valioso, né? O solo urbano é muito valioso. Você ia comentar? Sim, eu queria, só para não ficar muito distante, quando você falou, professor Raoni, sobre a grande desigualdade que nós temos nas nossas cidades, né? A gente vê isso, inclusive, nos países mais ricos também, as cidades nos países mais ricos também têm desigualdade, mas quando nós chegamos nos países em desenvolvimento, como o Brasil, aí essa desigualdade ela é gritante, né? Ela é realmente tão forte que se chegasse um extraterrestre aqui, como você bem falou, iria achar que, enfim, são espécies diferentes, porque uma está construindo um tipo de construção
construção e outra está com outro tipo de construção completamente diferente, né? E isso me lembra, inclusive, um filme que é bem metafórico, mas ele fala exatamente disso, que se chama Distrito 9, de um diretor sul-africano, o mesmo diretor que filmou Elysium. Eu sempre falei nas minhas aulas sobre o filme Elysium, que num futuro distópico, a desigualdade social ficou tão grande que a elite do planeta, as pessoas mais ricas do planeta, construíram um satélite artificial que fica girando ao redor da Terra e foram morar nesse satélite artificial, onde lá tudo é lindo, tudo é bom, é tipo um Alphaville, né, no espaço sideral. Mas elas ainda continuam consumindo os recursos aqui do planeta Terra, e no planeta Terra ficou a população mais pobre, que fica vivendo numa espécie de grande favela. E o mesmo diretor que fez esse filme Elysium também fez o Distrito 9. Então ele foi mais longe ainda no Distrito 9, e ele imaginou que um grupo de extraterrestres chega aqui no planeta Terra, e chega lá em Joanesburgo, na África do Sul, porque ele é sul-africano, então ele vê essa grande disparidade social nas cidades sul-africanas. Eu tive em Joanesburgo há uns 2, 3 anos atrás. De fato, é uma disparidade social gritante, e aí a gente fica muito chocado, mas na realidade no Brasil a gente também tem isso, né? E aí no filme os extraterrestres, eles acabam sendo confinados a uma espécie de campo de refugiados dentro da cidade de Joanesburgo, onde tudo é horrível, condições insalubres, e eles ficam realmente estigmatizados, não apenas por serem extraterrestres, mas por viverem ali naquelas condições insalubres. Então, o olhar do diretor era o seguinte, que as nossas desigualdades sociais nas cidades são tão grandes que é como se a gente estivesse tratando as pessoas que moram nos bairros mais periféricos, mais pobres, como esses extraterrestres que são até de espécie diferente, né? Criam uma desigualdade tão grande que vira uma desigualdade de cidadania. E esse é um primeiro ponto que eu quero comentar. E o outro ponto é sobre viver a cidade, né? O fato de que o direito à cidade nos impele a procurar soluções para essa grave desigualdade social que nós temos, e ao mesmo tempo também soluções para que a gente consiga transitar na cidade, andar pela cidade, viver a cidade, né? Ter essas várias utilidades, e que quando chegar os extraterrestres aqui, não achem que o carro é o ser vivo, né? Porque parece que a cidade ela é orientada, parece que ela é construída para dar lugar para o carro, para dar privilégio para o carro. E o exemplo disso é o carro em cima da calçada, né? O carro tem o privilégio de ficar em cima da calçada e não o pedestre. Então, mais um exemplo para isso são os estacionamentos, ao invés daquela área estar sendo uma área, por exemplo, com uso humano, né? Mas está sendo uso de carro. E aí, para a gente deixar de usar tanto o carro, eu vejo que é necessário, primeiro ponto, a gente pensar em como adensar a cidade, né? Eu acredito que você vai falar ainda sobre isso, porque umas cidades mais densas, mais compactas, a gente não precisa se deslocar tão longe de um lugar para o outro. Então, existe inclusive uma média feita pela ONU, né, uma estimativa de qual seria o ideal de adensamento das cidades, e o Brasil, as cidades do Brasil, as metrópoles do Brasil, são pouco adensadas, ou seja, elas são muito espalhadas, né? Elas deveriam ser mais compactas, porque quando a cidade é mais compacta, você não precisa se deslocar tanto, né? Não precisa perder tanto espaço com vias de trânsito, com estacionamentos, porque as pessoas conseguem se deslocar a pé, de bicicleta, no transporte público e passar, inclusive, menos tempo no trânsito. Então, primeiro ponto, adensar. E aqui em São Luís eu vejo que nós temos muitos espaços urbanos vazios, né? Tipo, vazios demográficos, grandes terrenos aqui em áreas que já deveriam estar completamente adensadas, bairros já totalmente antropizados. A gente ainda vê grandes espaços totalmente vazios, e não é nenhum parque ambiental, é simplesmente uma área que está sendo especulada. E, portanto, eu acho que um dos pontos seria a gente verificar formas legais, até através de uma taxação de IPTU mais alta, por exemplo, para forçar o adensamento da cidade, de fazer com que as pessoas ocupem os espaços que já estão antropizados, ao invés de estarem cada vez se deslocando mais para longe. Quando a gente vai ver, está sendo construído condomínios cada vez mais longe, e a prefeitura tem que levar asfalto, tem que levar esgoto, tem que levar água, cada vez mais para longe a cidade vai se espalhando, e a gente vai perdendo tempo, 2 horas no trânsito, por exemplo, e tornando impossível a gente andar a pé ou de bicicleta. E aí o segundo ponto para andar a pé
Onde bicicleta, eu vejo, por exemplo, que tem muita gente que está fazendo bicicleta à noite como esporte, eu acho massa. Inclusive, por exemplo, aqui vocês sabem, né, gente, que eu tenho meu marido, que ele sempre acompanha as lives e os cursos e que eu faço e tal, mas hoje ele não está aqui porque ele está lá na bicicleta, tudo bem. Mas o que eu vejo é que não adianta só a gente falar desse tipo de utilidade da bicicleta, né? Essa bicicleta enquanto esporte. A gente tem que pensar na bicicleta como meio de transporte efetivo, para a pessoa se deslocar do ponto A para o ponto B. A pessoa vai poder ir trabalhar de bicicleta, não apenas fazer o esporte. E para a pessoa se deslocar do ponto A ao ponto B, para ir trabalhar, para comprar pão, para ir fazer uma pequena compra, etc., as vias têm que estar adequadas para a bicicleta, não apenas à noite, não apenas no final de semana, mas sempre, né? A gente tem que ter ciclovias seguras, a gente tem que ter arborização para as pessoas poderem pedalar ou caminhar nas calçadas com conforto, porque a gente tem um clima quente. Então, é difícil até a gente falar de ir para o trabalho a pé, mesmo quando é próximo, porque a gente tem aquele asfalto que está soltando vapor no nosso rosto, né, de tão quente. Então, a gente precisa de arborização e calçadas, a gente, aí o professor Raoni aqui vai falar com certeza mais sobre isso. Calçadas adequadas, a gente tem lei de muros e calçadas que não está sendo cumprida para dizer que as calçadas têm que estarem no mesmo nível. E aí, todo também aqueles princípios urbanísticos do autor Jangel, que eu adoro, né, o dinamarquês urbanista Jangel, de que as próprias construções, elas têm que ser atrativas ao olhar humano. Quando a gente caminha, a gente tem que ver coisas atrativas, a gente tem que ter experiências sensoriais positivas. Então, aquele muro branco ou cinza de 1 quilômetro é chato, né? Ninguém aguenta caminhar passando por um muro branco de 1 quilômetro. Não, a gente tem que construir edifícios, casas, enfim, que sejam atrativos ao pedestre. Quando o pedestre passa, ele tenha coisas bonitas para ver. Investir também em arte urbana, né? Se a gente não consegue tirar todos os muros de uma vez, vamos fazer um painel, sei lá. E, portanto, pensar realmente numa cidade que é orientada para o pedestre, para o ciclista, que não é só o ciclista de esporte, né? O ciclista que vai realmente trabalhar de bicicleta, e para a pessoa que utiliza o transporte público. E aí, cada vez mais a gente cada vez menos nós precisarmos do carro, e quando a gente precisar realmente do carro, que seja o mais rápido possível, que a gente não precise ficar 2 horas no trânsito, porque aí nós estamos perdendo qualidade de vida. Tempo que a gente poderia estar estudando, fazendo curso, assistindo lives, ok? E estamos dentro de um trânsito, perdendo qualidade de vida. Então, eu passo de volta a palavra ao professor Raoni. Muito bem, mas é isso mesmo, assim, esse espaço valioso que eu estava falando há pouco, né, para a gente conseguir aproveitar ele, a primeira coisa bom, a gente tem que compartilhar ele com o maior número de pessoas possíveis. Então, é um primeiro critério para a gente pensar em uma cidade sustentável, uma cidade compacta, né, a gente tem que adensar. Então, o que é adensar? Adensar não significa a gente fazer prédios altos. Isso é um equívoco que normalmente as pessoas acabam cometendo, né? A cidade de Paris, por exemplo, é uma das cidades mais densas do mundo e não tem arranha-céus, né? Na verdade, quando foi feito um dos primeiros, a população inteira já falou, olha, não vai rolar aqui em Paris, a gente não vai aceitar esse tipo de coisa, e foi para um outro distrito, então, as construções acima de 5 pavimentos. Então, adensar é fundamental para que a gente consiga ter uma cidade mais inclusiva também. Até porque, se a gente parar para pensar, todo o nosso custo com essa infraestrutura, a ciclovia, a arborização, o policiamento, saúde, isso tem relação com quantos metros quadrados a gente vai estar tendo que atender com o mesmo serviço, né? Então, se eu tenho uma cidade que ela se espalha, significa que eu também vou ter que espalhar esses serviços. E espalhar esse serviço significa que o meu custo por metro quadrado ou por quilômetro quadrado fica muito maior, né? Então, se eu concentro um maior número de pessoas no mesmo espaço, todo esse meu custo também fica muito menor, porque eu vou estar tendo agora que a aplicar esse serviço em um espaço muito menor. Então, isso é fundamental, né? E aí, você citou algumas coisas interessantes que a gente tem na área do urbanismo também, o Yangel, que é um arquiteto responsável por grandes mudanças em Copenhague, que é uma cidade hoje referência aí para o mundo todo na questão de cidade para pessoas, né? Só que antes da gente ir para Copenhague, a gente precisa lembrar do que a gente tem aqui.
Porque olha só, quando a gente fala cidade para pessoas, a gente esquece que a gente tem um centro histórico que foi construído para pessoas, né? Ou seja, a gente tem uma cidade que foi construída no século XVII, XVIII, XIX e que ela é uma cidade pensada para as pessoas. Então, tudo que a gente vai ver, por exemplo, hoje, que aí o Yangel fala que a gente precisa ter fachadas ativas, né? Para não ter esse muro branco, ou seja, a gente ter ali o comércio, vitrines, portas, e ele inclusive dá métricas com relação a isso, né? A gente ter uma porta a cada 4 metros, para a gente não ter nenhum muro fechado. Tudo isso a gente tem no centro histórico. Né? Então a gente tem uma cidade aqui toda construída para as pessoas que durante as décadas de 50, 60 foi tomada pelo automóvel, né? E que depois a gente conseguiu recuperar parte dessa cidade, por exemplo, com o projeto Reviver, que é um caso de sucesso de uma área pedonal dentro de um espaço urbano, né? Então, muitas vezes a gente esquece. A gente lembra lá da Times Square, em Nova York, que agora está muito sendo discutida, né? A gente lembra de Barcelona. Barcelona agora está também criando o que eles chamam de superquadras. Então, está pegando um conjunto de quadras e transformando elas em pedonais, ou seja, só para o pedestre, né? Proibido o acesso de veículo de circulação. Apenas os moradores podem entrar com carro. E a gente esquece que a gente tem um espaço com muita qualidade urbana aqui também, que é ali a Rua da Estrela, a Rua Portugal e toda a nossa área central. Então, quando a gente vai falar de cidade sustentável e cidade para pessoas, a gente pode olhar um pouquinho para o nosso centro histórico aqui, que a gente tem muito a aprender também com isso, né? E olha só, é uma cidade na escala humana, né? Os prédios eles têm 4 pavimentos, 3 pavimentos. Boa parte da justificativa que as pessoas têm para não morar mais no centro, muita gente não mora no centro, né? Mas a cidade, de maneira geral, ela migrou para outras áreas justamente porque esse espaço não comportava o automóvel. Então, é, de fato, um espaço para pessoas, né? Isso é uma coisa legal. E aí, para a gente conseguir esse adensamento que você está falando, a gente não pode deixar de lado a discussão da legislação. Porque, de verdade, a gente tem uma lei que define exatamente aonde que a gente vai ocupar a cidade, como que a gente vai ocupar a cidade e quanto que a gente vai ocupar a cidade. Que é a lei de zoneamento, parcelamento, uso e ocupação do solo urbano. Que ela é uma lei complementar ao plano diretor. Então, ela tenta, na verdade, digamos ali, executar aquilo que o plano diretor coloca como diretrizes. E lá ela diz, olha, aqui vai ser uma área residencial, uma área comercial, e a gente vai construir aqui 100% do terreno, 200% do terreno. E quando ela está falando isso, ela está dizendo quantas pessoas vão morar ali. Então, a gente precisa urgentemente pensar na questão da lei de zoneamento no sentido do porquê que ela existe. Qual é o objetivo dela? O objetivo dela é ordenar a ocupação do solo de maneira racional. Se você pegar, por exemplo, Curitiba fez a lei de zoneamento baseada no transporte, na oferta de transporte. Então, onde tem mais transporte, a gente coloca mais gente morando. Então, o Jaime Lerner, que foi prefeito de Curitiba por algumas gestões, hoje é uma referência na área de urbanismo e na área de mobilidade urbana também, porque foi quem implantou o BRT em Curitiba, né? E fez todo esse planejamento de Curitiba voltada para o transporte público. Ele fez pensando exatamente nisso, ou seja, se eu tenho ali um corredor de transporte público, então eu vou colocar mais gente morando ali. Isso é o que a gente está falando aqui de dar opções, né? Pensa em São Luís, que opções a gente tem de verdade? Em São Luís funciona mais ou menos assim, quando a gente é estudante, a gente fica pensando primeiro em comprar o carro e depois a gente pensa em montar a empresa, depois a gente pensa em comprar casa, depois a gente pensa em casar, né? Mas o carro é fundamental, porque parece que o carro é o nosso instrumento de liberdade na cidade. E que triste é isso, né? Que triste é isso. Por que eu não posso ter a liberdade com a bike, com a bicicleta? Por que eu não posso ter a liberdade andando? E muitas vezes, muita gente fala assim, poxa, mas São Luís não é uma cidade que dá pra gente pedalar. Bobagem, né? Até você estava falando agora há pouco aí dos movimentos de ciclista. Eu sei que tem outros alunos aqui também, outros colegas que estão aqui também que trabalham com bicicletas, né? Se deslocam de bicicletas. E a gente tem que pensar que essa ideia do transporte público ela é complementar. Então, você não vai necessariamente sair de bicicleta de casa, você não precisa necessariamente pedalar os 20 quilômetros, 15 quilômetros até o seu local de trabalho. Mas a gente pode usar a bicicleta para resolver o que na literatura em inglês se chama de last mile, né? Ou seja, aquele 1,5 km mais ou menos finais, né?
Ou seja, aquela última milha, aquele último 1,5 km. Depois que eu entrei no transporte público, que eu entrei no ônibus, por exemplo, desci na Integração, né? Eu não poderia, por exemplo, ali na Integração, pegar minha bike, que estaria no bicicletário, e percorrer esse último quilômetro até minha casa. Então, a gente pensar nessa questão inclusiva que a gente está discutindo, e pensar uma cidade para as pessoas, é pensar exatamente em toda essa diversidade, na verdade, em toda a diversidade que a gente tem. Então, é permitir que a gente se desloque de bicicleta, permitir que a gente se desloque andando, e aí, lógico, tem a questão da calçada, tem o conforto térmico, tem isso tudo, mas é permitir também que a gente tenha uma cidade que seja acessível, que seja uma cidade adequada para idosos, uma cidade adequada para as crianças. E eu acho que uma coisa que é fundamental a gente lembrar é que a cidade também é uma grande escola de cidadania. Então, as pessoas estando na cidade, olhando outras pessoas, convivendo com as diferenças, que é a essência da cidade, é fundamental. E muitas vezes a gente esquece que ao, por exemplo, optar por morar em um condomínio fechado, muitas vezes você pode acabar tirando o direito de uma outra pessoa morar de outra forma, ou se deslocar de outra forma. Você falou do muro aí, por exemplo. Aqui em São Luís a gente tem uma lei que diz que a maior dimensão de quadra que a gente deveria ter é de 250 metros. E, no entanto, vários condomínios fechados acabam construindo muros maiores do que essa dimensão, né? E se a gente for pensar do ponto de vista de deslocamento do pedestre, ou seja, para você andar 250 metros com esse muro do seu lado, é terrível, né? Então, a gente tem dimensões adequadas para isso. São quadras de 100, 130 metros, ou seja, que facilita para o pedestre. Dificulta para o carro, porque o carro vai ter que parar mais, mas facilita para o pedestre, né? Então, tudo isso está relacionado. Quando a gente pensa na cidade inclusive, na cidade para as pessoas, a gente não pode desvincular essas questões, né? E aí, eu acho que uma coisa legal também é que dá para a gente refletir o quanto que a nossa casa, muitas vezes, está contribuindo ou não com a rua, o quanto que a nossa empresa está contribuindo ou não com a rua. Ou seja, eu estou melhorando aquele espaço que está ao meu redor, né? Você estava falando da lei de muros e calçadas. Muros e calçadas, legal. A gente ouve muito em São Luís essa ideia a calçada é minha, né? Essa é a minha calçada. E eu não vejo nada de errado nisso, né? Realmente, as pessoas têm que se identificar com aquela calçada. Aquela calçada tem que ser de verdade, tem que pertencer àquela pessoa. Mas pertencer e ser propriedade privada são coisas completamente diferentes, né? Então, ela é sua, assim como ela é também de todos os outros. Então, cuidar daquela calçada é fundamental, mas entender que ela também é uma calçada pública, né? Então, que ela precisa estar ali adequada para que as pessoas possam utilizar. Seja para botar o banquinho dentro dos bairros residenciais e conversar no fim da tarde, para a circulação e para a parte de infraestrutura urbana, né? Professor Raoni, eu queria fazer uma pergunta sobre o papel de cada um de nós, das empresas, etc. Eu vejo, por exemplo, que muitos edifícios, por exemplo, edifícios comerciais, onde tem escritórios, não são nem sequer projetados de forma adequada para uma pessoa ir trabalhar de bicicleta. Porque, por exemplo, não tem uma área onde a pessoa poderia tomar um banho depois de chegar lá, né? Então, tem um banheiro, mas não com uma ducha. Então, que papel teriam os próprios arquitetos urbanistas na hora de projetar os edifícios, em pensar em soluções para que as pessoas possam se deslocar, considerando que a gente tem esse clima quente, etc., e fazer uma ducha quando chegar no trabalho. A gente vê isso, por exemplo, em diversos edifícios de outras cidades do mundo, né? Lá em Londres, etc. O pessoal vai de bicicleta para o trabalho e, às vezes, vai com roupa mesmo de esportista, de bicicleta, e chega no trabalho, tem um vestiário, ele toma um banho, se for o caso, troca de roupa. E a gente, muitos edifícios, às vezes até edifícios modernos, a gente não vê isso. E qual seria também o trabalho das construtoras, né, arquitetos e também das construtoras, quando projetam os edifícios ou os condomínios com aqueles grandes paredões, né? Aqueles muros enormes que o pedestre vai caminhar aí 1 quilômetro ao lado de um muro branco. Isso daí teria que ser a nossa lei de zoneamento a não permitir a não aprovar, né, esse tipo de construção, ou partiria também dos arquitetos e das construtoras a
proporem soluções diferentes a essas. Perfeito. Aquilo que a gente estava falando que é uma questão de uma mudança também de cultura, né? Então, hoje a gente já está tão acostumado e tão absorvido por essa ideia do automóvel que você ouvir alguém falar, por exemplo, que a gente vai dificultar o uso do automóvel na cidade é algo completamente, é quase um suicídio político, né? Você falar alguma coisa dessa forma. Mas, por exemplo, a cidade de Copenhague, isso demorou 30 anos para se reverter, para que as pessoas, em sua maioria, começassem a utilizar a bicicleta ao invés de utilizar o carro, né, o transporte particular. E na cidade de Londres, por exemplo, para você entrar no centro da cidade de Londres, que é a área que tem mais utilidade, né, colocando aqui novamente aquilo que eu estava falando, ou seja, é um espaço muito adensado, com muito serviço, muito comércio, muitos equipamentos urbanos, etc., você tem que pagar quase R$ 100 hoje para entrar. É o que eles chamam de uma taxa de tráfego, né? Então, só o fato de você entrar naquele espaço, você paga cerca de 15 libras para conseguir entrar naquele espaço. Então, isso é o quê? É para desestimular o uso do automóvel nessas áreas que são áreas muito valiosas. E ao desestimular o uso do automóvel, você acaba permitindo que outras pessoas possam usufruir desse espaço. Então, é uma mudança de cultura realmente, né? De como que a gente vê a cidade, como é que a gente se desloca na cidade. Agora, algo importante é que a gente não pode simplesmente agora falar, olha, pessoal, vamos todo mundo deixar o carro em casa e vamos pegar o transporte público, se a gente não tem um transporte público que traga essa qualidade, né? O Yangel, ele fala uma coisa que é interessante, que ele fala assim, olha só, quando a rua está horrível, quando a rua não tem infraestrutura, e você precisa trabalhar e você precisa atravessar aquela rua, você vai atravessar. Porque você precisa, né? Agora, quando você não tem essa necessidade, a rua tem que te convidar. Se ela não te convida, você não vai. Convidar, exatamente. Né? Então, é aquela história, assim. Então, eu esqueci um pouquinho que eu estava falando há pouco, mas estava comentando da taxa, né, de Londres e de estimular. Bom, então a questão é, as empresas, por exemplo, para a gente começar a pensar que o meu funcionário pode vir de bicicleta para o trabalho, né, isso tem que entrar na cultura da própria empresa. Uhum. E a gente tem que entender que isso é normal, ou seja, as pessoas têm o direito de utilizar a bicicleta, têm o direito de utilizar a calçada para andar, né? Lá na Colômbia, por exemplo, a gente tem um caso muito interessante, que é a cidade de Bogotá, que o ex-prefeito, o Henrique Peñalosa, ele fez toda uma política de intervenção na cidade voltada para o pedestre. Então, você chegava nos bairros, você tinha lá uma ciclovia belíssima, um calçadão espetacular e uma rua para os carros que estava completamente na terra, esburacada e com lama. Ou seja, aquilo mostrava muito bem aonde que ele estava colocando a prioridade. E isso não é à toa, ou seja, ele pensava dessa forma porque a maior parte da população se deslocava de transporte público ou de bicicleta ou a pé. E é igual em São Luís, é igual nas cidades brasileiras, né? A gente investe mais recurso para atender um menor número de pessoas. Então, ao fazer isso, por exemplo, o que aconteceu lá em Bogotá? Até os índices de criminalidade da cidade caíram. Ou seja, é o espaço fazendo esse convite para que as pessoas utilizem os espaços públicos e, ao mesmo tempo, se protejam, se vigiem, estreitem os laços comunitários, fortaleça os movimentos sociais dentro dos bairros, as comunidades, as associações. Então, essa mudança no espaço, ela acaba podendo também trazer essa mudança cultural. Do ponto de vista de projeto, é fundamental que a gente comece a pensar que o funcionário precisa dos vestiários, né? A gente tem leis também para isso. Infelizmente, muitas não são cumpridas, mas a gente precisa, sim, pensar que o espaço do trabalho, ele precisa atender a pessoas que se deslocam de todas as formas, né? Os espaços mesmo residenciais, os condomínios também precisam começar a inserir isso na sua cultura, e é importante que a gente pense em legislação também que acelere esse processo. Hoje, por exemplo, muitas casas começaram a ter que se adaptar para inserir um hall de entrada, para a gente deixar a roupa suja, porque por conta da quarentena e o risco de contaminação, então todo mundo começou a adaptar um pouquinho a sua casa, e da mesma forma a gente consegue também adaptar os espaços quando a gente cria essa necessidade, né? E aí a legislação é fundamental nesse sentido. A lei de zoneamento delimita a dimensão máxima das quadras. Então, a dimensão das quadras ela não pode ultrapassar os 130 metros se a gente quiser, por exemplo, estimular o caminhar, né, o andar na cidade. Isso é fundamental.
a gente tem que também começar a pensar nessas edificações ficarem mais próximas da rua. A lei de zoneamento também, ela diz que as nossas edificações elas têm que estar afastadas da rua. E ao estar afastadas da rua, essa edificação acaba contribuindo para a própria violência urbana também, porque você afasta também as pessoas das ruas. Então, quanto mais afastada das ruas estão as edificações, mais afastada da rua também estão os olhos das pessoas, né? É uma outra autora americana jornalista que fala dos olhos nas ruas. Quanto mais olhos nas ruas, mais segurança a gente tem, né? A Jane Jacobs. Então, isso é fundamental e a legislação define isso. Ela define quão próximo da rua está o edifício, ela define quantas vagas eu preciso deixar em cada edifício, ela define qual é a altura desse edifício, ela define o uso desse edifício. E hoje a nossa legislação, ela realmente está configurada de forma aversa a tudo isso que a gente está discutindo. A nossa legislação, ela prega os edifícios distantes da rua, os edifícios com gabarito muito elevado, os edifícios de uso único, que isso é uma coisa importante, para a gente ter vitalidade, para a gente ter pessoas na rua, para a gente pensar uma cidade mais humana, esses edifícios não podem ter apenas um uso, ele tem que ser misto, né? É o comércio, é o serviço, é a habitação no mesmo espaço, né? E a legislação também permite, por exemplo, que a gente tenha no mesmo espaço da cidade essa mistura entre condomínios fechados, imensos, e outros tipos de moradia. Isso também é completamente incompatível, né? A gente precisa organizar de maneira a que cada um possa fazer as suas escolhas e que essas escolhas acabem não impedindo que outros também tenham o direito de fazer essas escolhas, de como eu quero me deslocar e de como eu quero morar, né? Alguns não vão ter a opção, aí por uma questão dessa desigualdade que a gente estava falando, mas outros não têm uma opção por uma carência de infraestrutura e por uma carência também de um pensamento, na verdade, de uma cidade mais democrática, né? Que consiga incluir todas essas diferenças e todas essas liberdades de escolha que eu acho que são fundamentais que a gente tenha. Certo. Professor Raoni, a gente está aqui chegando próximo das 9 horas, eu vou abrir então o debate aqui para o público. Pessoal, quem quiser fazer uma pergunta, um comentário, falar de uma percepção sua, falar alguma coisa que lhe indignou nos últimos dias na cidade, enfim, ou uma cidade no mundo que vocês já visitaram, que viram alguma experiência legal, fiquem à vontade. Alguém quer começar se voluntariando aí para comentar? Se ninguém quiser, eu vou fazer mais uma pergunta, mas... Eu posso começar. Vai lá, Aline. Na verdade, um comentário. Eu acredito que talvez a professora Isabela tenha passado pela mesma coisa, mas eu sinto que eu tive a oportunidade de morar fora por um tempo, morar na Europa, e a sensação que eu tinha é que a cidade realmente era para a pessoa, né? Porque eu podia ir a um jardim, se eu tivesse muito estressada em casa, sem gastar um dinheiro no bolso, eu poderia ir ao jardim, poderia ir a uma praça, poderia ir para vários eventos públicos sem gastar um tostão e em poucos minutos. E a sensação que eu tenho quando eu voltei para cá, para São Luís, é que eu não tenho direito de sair da minha casa, eu não tenho direito ao transporte, eu não tenho direito a uma série de coisas. Essa sensação de não ter direitos, que depende de uma série de estruturas, de infraestrutura mesmo, que são essenciais para o exercício da nossa liberdade que a gente não tem. Em quanto tempo vocês acham que São Luís é capaz de, assim, se começasse hoje, se começasse a investir em vários setores diferentes da administração pública, em quanto tempo esse objetivo da cidade se tornar, de fato, para pessoas, isso seria possível? Professor Raoni, quer começar a responder? É legal, assim, você falou a questão da experiência que você teve fora, né? E o Henrique Peñalosa, que foi o prefeito lá de Bogotá, que eu acabei de citar, ele inicia toda essa revolução dentro da cidade de Bogotá exatamente trazendo essas experiências de fora, ou seja, ele olhando as cidades, por exemplo, europeias e via a diferença muito grande que a gente tinha nas cidades latino-americanas. Lógico que a gente vai colocar aí toda a questão também de diferença não só cultural, mas uma diferença econômica muito grande, né? Mas a gente consegue adaptar isso para a essência de pensar uma cidade para as pessoas dentro dos diferentes contextos, né? Cidades europeias, cidades americanas, latino-americanas em geral. E aí uma coisa importante por exemplo, lá em Copenhague, quando esse processo se iniciou,
isso foi demorado, né? Ou seja, essa mudança de cultura, ela realmente é demorada. Algumas coisas aceleram esse processo. Para pensar que eu acho que muita gente que está aqui talvez não tenha vivido, ou alguns talvez tenham vivido, mas a década de 90 em São Luís ninguém usava cinto de segurança, por exemplo. Né? Era muito comum todo mundo andar de carro sem cinto de segurança. E hoje é muito raro você ver uma pessoa sem cinto de segurança. Então, há um processo de transição. O Jaime Lerner, também lá em Curitiba, ele falava muito da questão de você tirar uma vaga de cada vez, né? Você não pode tirar todas as vagas de uma forma imediata, porque isso acaba fazendo que as pessoas se revoltem por aquela questão que a gente está discutindo, que já é algo enraizado, né? Todo mundo acha que tem o direito de parar o carro na rua e de não pagar por isso. Ou seja, é como se ele estivesse alugando um pedacinho da cidade e não está retribuindo a cidade por isso, né? Esse direito de, por exemplo, ter sua vaga em qualquer lugar. Então, isso é uma questão cultural que é difícil da gente mudar. O prefeito de Bogotá, ele falava que todo dia alguém queria tirar ele de lá, né? Sofrendo ameaça de impeachment, etc. Então, realmente é um processo, eu acho que a médio prazo. E quando a gente está falando em médio prazo, a gente está falando que a gente inicia hoje e a gente vai colher, lógico, frutos disso de imediato. Muita coisa a gente consegue de imediato, mas essa mudança, como é uma mudança também cultural, para a gente ter essa transformação, a gente está falando aí de algo em torno de 15 anos, que em urbanismo a gente coloca isso como algo até de curto a médio prazo, né? Então, a gente está falando mais ou menos disso, de 15, 20 anos. Aí uma coisa também importante que a Aline falou, que eu acho que é importante a gente ressaltar, ela sentia que estava tendo seu direito de ir e vir prejudicado, né, pela cidade, que a cidade não permitia isso. E quando a gente fala lá da questão do direito à cidade, que a gente pode entender como direito de acessar, estar e mudar a cidade, vamos pensar se nossos espaços públicos hoje em São Luís permitem realmente que as pessoas frequentem eles. Quem tem um automóvel consegue ir para o Parque do Rangedor, consegue ir para a Pracinha da Lagoa, consegue ir para o Espigão da Ponta da Areia, consegue ir para a litorânea inteira, né? Consegue ir para a Pracinha da Lagoa. Mas e quem não tem o carro? Quem depende do transporte público não consegue ir para a Pracinha da Lagoa, tem dificuldade para ir para o Rangedor, tem muita dificuldade para ir para a litorânea inteira, é só um trecho que é permitido acessar, tem muita dificuldade para ir para o Espigão. Né? Então, a gente de verdade tem uma cidade que acaba impedindo que esse direito seja plenamente, enfim, plenamente, eu acho até irônico falar, mas de fato a gente tem uma barreira muito grande ainda. Né? Eu tenho alguns comentários para fazer nessa mesma esteira. Que se falou do Rangedor, professor Raoni, eu moro aqui próximo do Rangedor e eu vou a pé para o Rangedor. Mas caminhando a pé na calçada tem um buraco imenso, não só um, mas vários buracos, assim, daquele como se fosse uma galeria aberta, e não é possível sequer pular, né? Você tem que realmente ir para o meio da rua para atravessar isso. Então, imagina uma pessoa que não mora próximo, teria realmente toda a dificuldade de acessar o Rangedor, e imagine se a pessoa tiver alguma dificuldade de locomoção, de mobilidade, não chega lá se não tiver o carro, porque tem esse grande buraco. Se ela pegar um ônibus e descer o mais próximo possível, ainda assim ela não vai conseguir chegar, porque vai ter essa calçada com esse grande buraco. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que eu estive também alguns dias atrás visitando o Parque do Itapiracó com os alunos, e me surpreendeu muito o fato de que muitos equipamentos de lazer que tem lá no parque, como as quadras de esporte, estão todas fechadas e abandonadas. Aí a gente pode imaginar que é por conta da pandemia, porém, em outros parques já estão abertos e estão funcionando, né, alguns equipamentos. Assim, o parque já está aberto em outras localidades da cidade. E aí eu me pergunto por que também acontece de muitas vezes a gente tem um alto investimento do poder público em uma área, por exemplo, fazer um parque, aí entrega para a população, aí passa 2, 3, 4 anos, sei lá, e aí depois aquilo acaba degradando, e aí o poder público vai fazer um outro parque em outro local, mas esquece daquele anterior. Ao invés de a gente estar aumentando o número de parques, sempre somando, é como se a gente estivesse apenas substituindo um parque velho por um novo em outro canto da cidade, né? E aí a população, por exemplo, que vive ali próximo do Itapiracó,
ali no Coab, por exemplo, fica sem ter a possibilidade de utilizar os espaços de lazer das quadras de esporte, etc., daquele parque. Então, tem que pegar o carro para se deslocar, para ir para outro local, ou pegar o ônibus para ir, ou quando consegue ir, muitas vezes não consegue, né? Bom, esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto é que, Aline, né, tu falaste uma coisa fantástica, porque quando eu também morei fora, né, durante um tempo, estudei fora, e por acaso eu e a Aline, nós duas estudamos na Universidade de Coimbra, e quando eu voltei, foi o maior baque que eu tive, foi acerca do fato de que a gente não podia andar a pé, que para comprar um pão eu tinha que pegar o carro, descer do apartamento, entrar no carro e dirigir até a padaria que fica sei lá, 500 metros de distância. E em Coimbra, não apenas em Coimbra, mas também em cidades maiores da Europa, você consegue andar a pé o tempo todo. Você pega um transporte público e caminha um pedaço a pé. E em Coimbra, como é uma cidade menor, eu nem precisava pegar o transporte público, eu andava a pé mesmo, era o tempo todo, para cima, para baixo, era andando a pé. E isso me lembra mais uma frase do... Gente, eu sempre falo errado o nome do Jangel. Eu falo Jangel, mas o professor Raoni Muniz já pronunciou o nome correto aí, né? Mas isso me lembra uma frase dele que é assim, que um bom urbanismo não é o suficiente para tornar uma pessoa feliz, mas um mau urbanismo é sim suficiente para fazer as pessoas infelizes, né? E quando eu andava muito a pé, por exemplo, em Coimbra, o ato de andar a pé não era simplesmente o ato de me deslocar da minha casa para a universidade. Era uma terapia. Era meia hora que eu ia vendo coisas bonitas. Eu ia vendo não só muros, né? Mas eu ia vendo pessoas, né? Como o professor Raoni falou, você vê pessoas, você cruza com gente, né? Na calçada. Eu ia vendo pessoas, eu ia vendo árvores, eu ia vendo uma praça bonita, uma estátua, uma fonte. Eu ia vendo vitrines, lojas, aqueles doces ali de Belém expostos na vitrine. Então, você vai vendo coisas agradáveis ao seu olhar. E, portanto, é uma grande terapia você caminhar a pé. Então, quando eu voltei para São Luís, eu tive esse grande baque de precisar do carro para fazer tudo, né? Antes de eu morar em São Luís, na minha infância e adolescência, eu morei em Teresina. E em Teresina não é tão diferente de São Luís, tem os mesmos problemas que São Luís tem, urbanísticos e tal, porém lá tinha um pouco mais de facilidade de andar a pé onde eu morava, então a cidade era um pouco mais compacta, mais adensada, em vários bairros de Teresina consegue ser mais compacta, então em Teresina eu até conseguia andar a pé, eu ia para a escola a pé, eu ia até para o shopping a pé, para vocês terem ideia, né? Eu e minha irmã, 16 anos, a gente queria ir para o cinema, minha mãe não ia levar a gente, então o que a gente faz? Bora a pé para o shopping. E a gente conseguia andar a pé até o shopping. Então, quando eu vim morar em São Luís, eu voltei dos meus estudos fora e vim morar aqui, vim por conta de trabalho, foi um grande baque, porque eu não conseguia mais fazer nada a pé. Né? Como eu falei, até pegar até comprar o pão, tem que descer do apartamento, entrar no carro, dirigir 500 metros para comprar um pão, né? E, portanto, isso faz a nossa qualidade de vida cair muito. Eu perdi o meu momento de terapia de andar a pé. E aí, às vezes, a gente pensa, mas você pode dirigir até a litorânea e andar a pé na litorânea. Mas o legal, a terapia, é você andar a pé durante o seu dia a dia, para você fazer as suas funcionalidades, para você comprar o pão, para você ir para o trabalho, para a escola, para a universidade, etc. Né? Eu vejo que, às vezes, as pessoas falam muito de usar a cidade somente nos momentos depois que elas chegaram do trabalho, elas vão para determinado local de carro para dali utilizar a cidade. Não, a cidade tem que ser utilizada 24 horas. É durante o dia que nós estamos fazendo as nossas ações diárias que nós temos que utilizar a cidade. Não é depois que a gente chegou do trabalho e pegou o carro para ir para determinado ponto. Agora sim, agora eu vou caminhar a pé. Não é esse o sentido de cidade para pessoas. Então, eu passo de volta a palavra para o professor Raoni. Na verdade, para o professor Raoni ou para quem mais quiser fazer alguma consideração aqui. Que a gente falou demais, né, professor Raoni? Pessoal, vamos participar, façam aqui as considerações de vocês. Eu queria amarrar, na verdade, o que você estava falando com a pergunta que a Poliana fez aqui no chat, né? Que ela está falando aqui a respeito das pequenas praças que a gente tem dentro de vizinhanças, né?
Ela cita aqui, por exemplo, o caso das praças que muitas vezes são abandonadas dentro dos bairros, né? E que para muitas pessoas essas praças acabam sendo só uma paisagem no trajeto de casa para o trabalho. E ela está perguntando com relação à própria vizinhança, o papel dessas praças para essas vizinhanças, né? E uma coisa que é importante dessas praças é aquilo que a gente estava comentando há pouco, que a nossa cidade hoje ela é configurada numa escala de automóvel, né? Então você realmente vai comprar o pão de carro, você vai na farmácia de carro, você vai ao parque, ao equipamento de lazer de carro, né? Você vai ao museu, ao teatro de carro, ao cinema de carro. Então tudo está na escala do automóvel, né? Então é 5 minutos de carro uma distância muito maior do que você percorre em 5 minutos caminhando. Então, quando a gente fala da cidade para a pessoa, a gente tem que primeiro colocar dentro do raio que a gente consegue alcançar andando. Então, de verdade, essas praças elas têm uma função importantíssima dentro de uma cidade sustentável, que é a gente pensar a escala de vizinhança. Então, principalmente agora, nesse momento de pandemia, onde a gente não vai se aglomerar dentro de um shopping, não seria o ideal. Cada vez mais a gente está negando a cidade, esquecendo da cidade, né, e indo, como a professora Isabela falou, para um local específico, né? Então eu vou curtir a cidade, vai para um parque. Você não está curtindo a cidade, você está indo para um equipamento dentro da cidade, você está indo para o parque, está indo para o shopping, não é a cidade. A cidade é todo esse trajeto, né? Então a gente pensar na ideia da escala para pessoas é pensar nessa escala de vizinhança. É o que tem perto, é o que eu poder ir andando para a padaria, eu poder ir andando para o supermercado, eu poder ir andando para o parque, eu poder ir andando para a praça. Essas praças dentro da vizinhança, elas servem como esse local de lazer, mas elas servem também como um local excelente do vínculo da própria vizinhança. É um local onde a gente se encontra, é um local que a gente discute, é um local que a gente se organiza, é um local que a gente reivindica, né? É um local que a gente cuida, é um local que dá identidade para o nosso bairro, é um local que faz a gente ter orgulho de onde a gente mora. Então, é fundamental. A praça, ela é o início da cidade, é o coração da cidade, é o espaço público por excelência, né? Então, a gente tem que valorizar todos esses. A gente não pode depender só do Parque do Rangedor, do Parque do Tapiracó ou desses outros parques. Cada pedacinho dentro da cidade tem o seu valor, desde a calçada, onde os vizinhos vão bater o papo ali, né, até os parques maiores realmente. Então, a gente tem que valorizar essa escala de vizinhança. E aí um comentário, as cidades europeias que vocês estavam citando, elas fizeram o oposto do que a gente fez. Nas cidades europeias, a população ficou no centro, a população mais com a renda maior ficou no centro e a população de uma renda mais baixa saiu do centro. Então o centro acabou sendo, digamos assim, valorizado e inserido no cotidiano da população, que é o contrário das cidades aqui da América Latina e americanas, em que o centro é pobre e nos Estados Unidos o centro é pobre, a periferia é rica, e aqui no Brasil a gente tem esse misto, o centro abandonado, novas centralidades ricas e uma periferia pobre. Então são cidades diferentes, né? Bastante diferentes. Eu queria só complementar também que vejam qual é o nome do nosso projeto, pessoal. Projeto Ágora, né? Ágora é a ideia do espaço público, né? A antiga praça da Grécia Antiga, onde as pessoas debatiam, onde acontecia a democracia. Então, a ideia de praça é justamente essa onde as pessoas se encontram. Elas saem da sua vida privada, da sua casa privada e vão para um espaço público para se encontrar. Então, as praças, na minha opinião também, são fundamentais para a pessoa não precisar ir para o Parque do Rangedor para encontrar alguém, né? Não, ela vai ter aquele espaço bem ali do lado da sua casa para encontrar o vizinho, para encontrar amigos, para encontrar as pessoas que moram em volta e conversar e ter contato humano. A cidade precisa ser humana. E nada melhor do que praças, e muitas praças bem cuidadas, iluminadas, bem geridas, eu digo até cuidadas pelas próprias pessoas que moram ali, né? As próprias pessoas que moram ali devem se sentir guardiãos da praça para a gente ter essa cidade mais humana, né? E aí, lembrem sempre, a ideia de ágora, né? Ágora de espaço público, de debate, de deliberação, é a ideia de praça, né? Ágora nada mais é do que isso, um espaço público, uma praça pública onde a gente debate, onde a gente delibera. Então, isso que nós estamos fazendo aqui, no projeto Ágora, por exemplo, se não fosse a pandemia, a gente poderia estar fazendo numa praça, ok? Nós estamos 21 pessoas aqui nessa sala virtual. Essa sala virtual é, entre aspas, uma praça virtual, não é? E aí a gente poderia estar, ao invés de eu estar aqui na minha casa, o professor Raoni na dele, todo mundo aí nas suas casas, a gente poderia estar se encontrando numa praça, né? Naquele espaço, assim, meio oval, para a gente estar debatendo tudo isso que a gente está falando aqui. Seria até muito mais gostoso, né? Mas espero que a gente faça isso em breve.
É importante falar, a gente encontra os amigos e os inimigos também, né? Porque encontrar os inimigos na praça, inimigos aqui entre aspas, mas encontrar diferença na praça é importante, né? O local que te debate exatamente essas diferenças. Não é? Antigamente o povo até começava a namorar nas praças, meus avós começaram a namorar porque as mulheres naquela época, muitas décadas atrás, ficavam rodeando a praça em uma direção e os homens rodeavam a praça fazendo o círculo contrário, né? Então eles ficavam o tempo todo se cruzando na praça. Bom, pessoal, mais alguém quer fazer algum comentário? A Aline perguntou: como na teoria funciona a fiscalização do que é feito ou não nas calçadas aqui em São Luís? Quer comentar, professor Raoni? A gente tem, na verdade, um abismo muito grande no que está escrito nas nossas leis e o que a gente consegue ver na cidade, né? Então, com relação às calçadas, por exemplo, a professora Isabela citou uma lei que é importante, que é a Lei de Muros e Calçadas. A gente tem outras leis que discutem isso também. Tem uma lei específica de obstáculo em calçada, mas ela vai falar basicamente que não pode ter obstáculo na calçada. A gente tem uma lei que é de polos geradores de tráfego, que também discute a calçada. Tem muita coisa relacionada à calçada nessa lei. A gente tem a lei de zoneamento, o Código de Obras e o próprio Código de Posturas. Então, tudo isso é um arcabouço de legislação que tem ali, que citam a questão da calçada. O grande problema que a gente tem, eu acho, na minha opinião, não é necessariamente a questão da fiscalização, é uma questão realmente de conscientização com relação à calçada. Para que serve a calçada? A quem pertence a calçada? Então, hoje a gente tem, a prefeitura não tem uma capacidade para fazer essa fiscalização, né, dessas calçadas. Os projetos que são aprovados na prefeitura, muito deles não têm o detalhamento da calçada. E isso também eu acho que é um erro da própria secretaria, que deveria exigir que a calçada fosse detalhada para que se pudesse ser analisado exatamente o que é de interesse público, né? Que é esse espaço urbano público. Então, a calçada deveria sim ser analisada, mas no geral não é, tá? A calçada não é detalhada e acaba não passa por esse crivo ali da aprovação do projeto. Muitas vezes a prefeitura consegue reverter algumas situações mais complicadas quando a obra já está sendo construída ou quando tem realmente alguma coisa em que a fiscalização consegue visualizar, mas é muito incipiente. Ou seja, a gente tem uma cidade imensa, espalhada, com uma densidade baixíssima, então a gente está espalhado no território de maneira devastadora do ponto de vista ecológico e econômico também, e a gente acaba não tendo capacidade de fiscalizar tudo isso. Então, na minha opinião, é uma questão, primeiro, realmente de conscientização. E aí a lei é importante, a fiscalização é importante, mas é importante também que a gente comece a trabalhar para que as pessoas compreendam o que é a calçada, né? A primeira coisa que a pessoa faz quando vai reformar a sua calçada é nivelar ela, colocar ela plana, né? E isso é um absurdo, porque a calçada tem que acompanhar sempre o desnível da rua, e a rua nunca é plana. Se você coloca essa calçada plana, você está criando vários degraus ao longo do percurso, né? Bom, pessoal, então aqui pelo adiantado da hora, tá bom? A gente já passou das 9, a gente vai ter que encerrar. Se alguém tiver mais uma única dúvida ou pergunta ou colocação, a gente pode abrir aqui um espaço para fazer uma pergunta, uma colocação final. Alguém? Não? Tá, só a Narjara colocou aqui, na verdade foi um comentário, eu vou só ler, que uma das maiores indignações dela com o poder municipal é até hoje não ter produzido nenhuma lei que faça cumprir a função social da propriedade prevista tanto na nossa Constituição quanto em lei federal, ou seja, nada é feito para acabar com nossos diversos vazios urbanos, né? Aquilo que a gente já estava comentando aqui ao longo do evento todo. Bom, então, pessoal, é isso. Eu queria agradecer muito a presença de todos vocês. Eu queria convidar todos vocês para entrarem no grupo do WhatsApp do Projeto Ágora, porque nós estamos fazendo diversos eventos para dialogar soluções locais para os objetivos do desenvolvimento sustentável. Então, nós temos vários eventos, seja relacionados a questões urbanísticas, a questão de saneamento, resíduos, desenvolvimento socioeconômico. Amanhã nós vamos ter, por exemplo, um evento do Projeto Ágora relacionado à construção civil e indústria, e depois de amanhã sobre o potencial da indústria naval para São Luís, mais focado na ideia de desenvolvimento socioeconômico, não é? Bom, e aí a Aline, aqui, uma das nossas coordenadoras, já colocou no chat o link para entrar diretamente no Projeto Ágora, se vocês quiserem, convido todos. E também o Vinícius, outro nosso coordenador aqui, o nosso coordenador de certificados, já colocou o Linktree, o meu Linktree, onde lá no segundo botão do Linktree tem o formulário do Google Forms para vocês preencherem e ganhar o certificado, tá bom? Todo evento do Ágora garante certificado de 2 horas aula,
para os alunos do curso de Direito Ambiental, a Suzy, eu estou vendo aqui a Suzy, por exemplo, não entre nesse certificado, tá, Suzy? Porque essas horas aqui contam lá no certificado do curso de vocês, tá? Bom, mas quem não é do curso, tem certificado de 2 horas aula, basta entrar aí no Linktree e solicitar o certificado pelo Google Forms, tá bom? É o segundo botão do Linktree. Bom, pessoal, e eu vou passar então a palavra para o professor Raoni, para ele se despedir de vocês. Eu queria primeiro só agradecer, Isabela, pelo convite, parabenizar pelas iniciativas. Eu acho que esses debates são importantes, está colocando diferentes visões e discutindo os problemas da cidade, possibilidade de desenvolvimento no rumo desse desenvolvimento sustentável, né? Dessa ideia do desenvolvimento sustentável, que ela tem que ser cada vez mais concreta, né? E agradecer a todo mundo que acompanhou aqui, que participou, muita gente aqui que eu conheço, alunos. Obrigado a todo mundo. Pessoal, então é isso. Muito obrigada a todos vocês. Obrigada, professor Raoni. Peçam o certificado de vocês aí no Linktree. Me sigam também no Instagram, porque os professores hoje, né, produzem bons conteúdos para serem apreciados por vocês. A gente só pode continuar, inclusive, a produzir bom conteúdo se a gente tiver público. Então, sigam lá no Instagram, @IsabelaPierce, na própria Linktree. Acho que vocês vão ver o endereço do Instagram, no Google Forms e tal. Sigam lá. Sigam também o professor Raoni, tá bom? O professor Raoni, todo projeto que eu invento, eu chamo o professor Raoni, porque ele sempre está muito disposto a dialogar, a contribuir com conhecimento, e é sempre muito maravilhoso ter aqui o apoio do professor Raoni dialogando conosco. Tá bom, professor? Lhe agradeço muito, foi um prazer muito grande mais uma vez ter contado com você aqui. E é isso, pessoal. Um beijo bem grande para todo mundo e até o nosso próximo evento. Beijinho, tchau, tchau. Tchau, tchau, boa noite.